Bom dia, bem-vindos. A gente está bastante empolgado com eventos desse tipo, que são oportunidades de interação fora do mundo digital, né? Face-to-face é muito melhor do que tela por tela. Então, a gente tem conversado relativamente bem via o grupo de Google Groups, que eu acho que é uma ferramenta boa para a nossa interação, mas nada como o pessoal. Está ligado? Então, dito isso, eu queria fazer algumas considerações iniciais. Quando a gente pensou agora, tá bom, quando a gente pensou no Programa de Apoio aos Grandes Centros, que é o programa que possibilitou a contratação de vocês como bolsistas de pós-doc, a gente pensou, eu já falei para vocês isso em outras oportunidades, não sei se vocês estavam presentes, mas eu já falei sobre isso em algumas oportunidades. A gente pensou no programa visando formar na Unicamp uma nova área de conhecimento, uma nova área de pesquisa, ou ajudar a consolidar na Unicamp grupos de pesquisa na área de gestão da pesquisa. A gente tem um grande grupo trabalhando com isso no GEOP, no Instituto de Geociências, outras ações isoladas em algumas faculdades e institutos. Então, ao pensar no programa de apoio aos grandes centros, uma das coisas que a gente pensou, que a gente quis fortalecer, agora diminuiu de novo, e a gente quis fortalecer, foi através dos pós-docs de gestão, através do desenvolvimento da pesquisa de cada um de vocês em gestão de projetos, fortalecer essa grande área. Tá? Então, por quê? Outra coisa que eu insisto cada vez que eu falo em determinadas oportunidades, inclusive com vocês mesmos, é que o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês dentro do grande centro vai deixar para a universidade um legado, e esse legado precisa ser, é o legado que vai fazer com que tanto os grandes centros quanto expandindo mais. Está estranho esse som, né? Ele está parecendo igual. Dessa caixa. Essa caixa. Está estranho porque ele está oscilando o nível do som. Ela chia e desliga. Tá bom. Está todo mundo me ouvindo? Não, tá bom. Qualquer coisa eu tiro. Não vou. Vocês vão deixar um legado super importante para as unidades e os centros de pesquisa da universidade, que é o resultado do projeto de vocês. As pessoas vocês vão poder passar para pessoas com quem vocês trabalham nos centros de pesquisa, e essas pessoas para outras unidades, determinadas técnicas, determinadas metodologias, determinadas ações sugeridas, determinadas estratégias para a gestão adequada dos projetos de pesquisa da universidade, já que a Unicamp é uma universidade orientada para a pesquisa, né? Então, eu estou fazendo um mega rodeio, né? Sabe por que mega rodeio? Porque eu preciso puxar a orelha de vocês. Desculpa, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Quando vocês assinaram o contrato, o termo de outorga com a Unicamp, bom, primeiro vocês estão recebendo dinheiro público, dinheiro orçamentário da universidade com um fim específico, que é esse que eu acabei de dizer para vocês. Vocês têm a responsabilidade de deixar, como contrapartida ao dinheiro que vocês estão recebendo, deixar para a universidade um legado de aprendizado e de experiências que podem ser compartilhadas e replicadas
melhorar com isso a gestão da pesquisa dentro da Unicamp. Então, vocês estão recebendo um dinheiro público para isso. E ao assinar o termo de outorga, vocês assinaram ali sabendo que haveria um programa de mentoria. É um programa de mentoria relativamente novo, né? Nós estamos começando. E esse programa de mentoria é para ser usado. Vocês são em 73 pessoas. 73. A gente teve uma primeira atividade lá em dezembro, que foi com aquela pessoa da Universidade de Barcelona, que foi acho que era, eu não lembro se o nome era Design Thinking Process. Era esse o nome, né? Muitos de vocês participaram, inclusive alguns coordenadores de grandes centros participaram, e foi fantástico, mas não chegou nem a metade de 73. A gente ofereceu para vocês essa trilha do conhecimento. 9 estão fazendo. Essa trilha do conhecimento deu um pequeno BO na inscrição do INPE. Eu tentei fazer, ela tentou, aí parou. Depois vocês precisam compartilhar isso comigo. Eu já compartilhei com a Inova. Comigo vocês compartilharam? Eu compartilhei com o pessoal da Inova, que eles estavam responsáveis. Eu não Eu me inscrevi e não fiquei sabendo de nada. Não recebi retorno. Você foi achei que essa era decepcionada. Tá, ok. Então, acho que aí eu já estava com você. Ok. Mas, de todo modo, nós tivemos, não lembro quantos, 22 inscritos, dos quais apenas 9 foram para a segunda etapa, que é a etapa presencial. Agora, apenas 9. Para o encontro de hoje, nós tivemos 48 inscritos entre os 73. Nós não temos 48 pessoas nessa sala. Então, não adianta vocês quererem fazer um bom trabalho e não aproveitarem as oportunidades de trocas de experiência que a gente oferece. Tá? Então, está claro que hoje, por exemplo, os 9 que estão fazendo a trilha está acontecendo, então os 9 não podem estar aqui. Claro, não tem problema isso. Que eu revisei. Eu vi que você falou isso. Então, tem uma das 9 aqui que conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou chamando a atenção para isso, tá? Nós fizemos aquele mês, né? Quando a gente entrou em março. Então, eu escrevi no escritório que a gente vai fazer na próxima. Na próxima, lógico. Quando a gente passar dele. Não, e tem gente que começou depois disso, então não tem problema. Eu estou pintando um quadro para vocês. É claro que existem as exceções, é claro que existem dificuldades inesperadas que acontecem, mas não adianta a gente fazer os eventos, fazer as possibilidades as ofertas de possibilidades de aprendizado, de troca de experiência, de treinamento para vocês, se vocês não respondem, entendeu? É uma conversa, é um monólogo, não é um diálogo. E a gente não quer monólogo, a gente quer diálogo. Tá? Então, acho que é fundamental ter a responsabilidade de entender que vocês fazem parte de um programa de pesquisa. Assim como eu sou a pessoa que fala para todo canto, e vocês não são secretários de luxo, vocês são pesquisadores, eu vivo falando isso, e os coordenadores não gostam de ouvir, então isso é em defesa de vocês. Mas eu também tenho que mostrar para vocês que vocês não estão correspondendo às nossas expectativas quando a gente prepara um programa e a gente não tem retorno. Quer dizer, desculpa, gente, eu estou sendo injusta com vocês que estão nessa sala. Mas isso eu estou falando para os que não estão nessa sala. Justificadamente, alguns não estão nessa sala, mas injustificadamente, muitos não estão nessa sala hoje. Tá? Então, o trabalho hoje é mostrar a enorme possibilidade, uma ferramenta que vai ajudar muito vocês, especialmente os gestores, os pós-docs em EDC, Educação de
conhecimento, que é uma ferramenta que vai ajudar muito na busca de política pública, de correlacionar a política pública, que é resultado de pesquisa. O Evandro vai contar isso para vocês. Então, a gente pensa em coisas que vão ajudar no trabalho de cada um. A trilha do conhecimento, para as pessoas que são os gestores de transferência de tecnologia e inovação, é fantástica. É uma oportunidade fantástica. Mas é para todo mundo, não é só para eles. Porque são possibilidades. Vocês estão dentro de uma das melhores universidades do país, a segunda melhor universidade do país. Aproveitem isso, gente. Aproveitem. Vocês estão como fazendo pós-doutorado em uma determinada área, pessoas de vocês em início de carreira ou não, estão no início de um aprendizado de uma nova coisa. Isso é um pós-doc. Vocês estão aprendendo uma coisa nova ou se especializando mais numa coisa que vocês já conhecem. Dentro de uma universidade pública, gratuita e que ainda por cima paga para vocês fazerem isso. Então, é o que eu posso dizer para vocês. Aproveitem a oportunidade. Tendo dado o puxão de orelha, está gravado, né? Vai ficar lá no site para vocês ouvirem, para os que não estão aqui ouvirem o que eu estou falando. Daqui para frente, a gente tem outras possibilidades. Então, vai acontecer dia 3 de junho, agora, dentro do ciclo de palestras PRP, tem um evento que vale super a pena para vocês. Esse não faz parte do programa de mentoria, tá? Mas é um evento que vale super a pena para vocês, que é o Love Data Day, que é para gestão de dados em pesquisa. O evento é muito bom. E aí, e mais importante, na parte da tarde do evento, é um hands-on, é mão na massa no Redu. Vocês vão aprender a fazer a inserção de dados no Redu, que é o repositório de dados de pesquisa da universidade. Então, todos os gestores de pesquisa, seja em cada uma das 3 modalidades, têm resultado de pesquisa para compartilhar com o mundo. E como fazer isso? Através do Redu. O Redu é uma das ferramentas, é uma plataforma para inserção de dados de pesquisa. Então, a parte da manhã são algumas apresentações, uma mesa redonda, um debate, e a parte da tarde é um mão na massa no Redu. Tá? Isso vai acontecer no Centro de Convenções, no dia 3, a partir das 9 da manhã. Eu não sei se tem algum de vocês que se inscreveu, mas eu sugiro fortemente que vocês se inscrevam. Tá aqui, ó. Cadê? Vamos lá. A gente manda as A gente coloca de mão para você. Então, essa outra coisa que eu quero falar. O grupo que chama E Por Falar em Gestão, hello, gente. É para entrar lá, trocar ideia, participar. Poucos de vocês interagem. Está sendo uma interação razoável. A gente coloca coisas lá, informações relevantes e de vez em quando aparece um joinha. Entendeu? É para usar. Tá? Então, dito isso, o Love Data Day é uma possibilidade. A gente vai compartilhar não, é que todo mundo recebeu, a gente vai compartilhar no Google Groups, tá? Chamei Por Falar em Gestão, todo mundo já deve ter entrado lá ou não? Tem gente que nunca viu isso ou não? Eu vi 2 aqui que não falaram que não. Escreve para GORP. geogrp.br, que é para Web Office, e a gente verifica se o seu nome está lá ou não. Todo mundo tem que ter um e-mail @unicamp para poder fazer parte, senão não pode, tá? É ali que a gente troca informações. Neste grupo, os pós-docs, os ATs de pesquisa
tem um outro grupo que chama ponto de encontro. Tá? Mas as informações que são para ambos os grupos, eu estou falando aqui com vocês que são pós-docs, é bom saber. A gente tem os ATs de pesquisa, que são os assistentes técnicos de pesquisa, que são os gestores dos escritórios de apoio. Bem, os gestores. Você está brincando comigo, Leandro? São os gestores dos escritórios de apoio em cada unidade, sempre o núcleo da universidade, tá? Eles fazem uma coisa, eles fazem a questão operacional da gestão e que é muito, em muitas atividades são comuns a vocês, aos dois grupos, porque são ações muito semelhantes, atividades muito semelhantes, embora vocês façam pesquisa e eles não, tá? Então foi bom você ter feito essa pergunta para me lembrar que existem assuntos que são comuns, então sempre que a gente percebe que são de interesse comum, a gente compartilha nos dois grupos, tá bom? Para ninguém ficar sabendo. E aí, então, na sequência deste assunto, no dia 3 a gente tem o Love Data Day, e no dia 5 a gente tem uma reunião com os ATs de pesquisa, que é uma reunião que a gente faz periodicamente com todos essas pessoas que trabalham com a gestão da pesquisa dentro da unidade, a gestão do escritório de apoio institucional ao pesquisador dentro da unidade, centro ou núcleo, mas muitos assuntos são de interesse muito grande de vocês. Então, no dia 5 de junho, aqui neste auditório, das 10 ao meio-dia, que vocês vão receber essa informação, a gente vai ter uma reunião com os ATs de pesquisa, porém, um dos tópicos da pauta da reunião é a discussão sobre como fazer para obter os atestados, os certificados de ética que os projetos precisam. Então, todo projeto de pesquisa que precisa de um documento que comprove que aquela pesquisa respeita as regras de compliance relacionadas à ética em pesquisa, eles vão ensinar, o pessoal do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp vai ensinar para as pessoas ali como fazer para ajudar o pesquisador na obtenção deste documento que é super necessário, sem o qual a pesquisa não pode ser realizada. Então, eu acho que é um assunto, é um tópico, o outro tópico nem tanto, mas este tópico sobre ética em pesquisa, ele conversa demais com o trabalho de vocês e aí de todos vocês. Porque todos vocês, todos os pesquisadores e todos os gestores de pesquisa e todas as pessoas que apoiam a pesquisa têm que saber como funciona e como são as regras de ética em pesquisa, de boas práticas em pesquisa, etc, etc. Bom, então são esses eventos que são importantes, que vocês precisam estar atentos, e muitos desses eventos a gente coloca lá no grupo e muitos de vocês falam que eu não sabia. Claro que não, porque não entrou no grupo para ver. Aparece uma bandeirinha lá no computador de vocês. Você entrou no seu e-mail, você vai ver que tem um vermelhinho ali mostrando que tem 1, 2, 5 informações que você não leu. Gente, a bandeirinha é vermelha. Entra lá para ver o que é. Tá? É no item 6.7 do termo de outorga que vocês assinaram, está escrito isso. Tá? Então, tá lá. Depois não reclamem na hora de renovação do curso. Tá bom? Chega de puxão de orelha. Deixa eu só fazer uma pergunta. A PRP vai abrir para integrantes participarem do Comitê de Ética? Como é que é esse processo? Isso aí eu prefiro que a pessoa explique direitinho o procedimento. Tá? Porque se eu falar aqui agora, eu vou falar coisa que eu sei parcialmente. Tá bom? Eu prometo que quando eu souber da regra inteira de como participar dos comitês, eu compartilho com vocês. Tá bom? Evandro. Bom trabalho para todo mundo.
Alô, pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês? Bom, meu nome é Evandro. Eu sou pós-doc em gestão executiva, né, do Centro de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. E também faz uns 4 anos aí, sou um pesquisador do GEOP, a professora Marita comentou, né? E a gente vem trabalhando com essa questão da avaliação do impacto da pesquisa, com essa discussão da organização da pesquisa, política de ciência e tecnologia. Então, depois vou explicar rapidamente, né? Só para poder explicar o porquê que eu estou aqui, né? Mas antes de tudo, agradecer o convite da BNT, Vilda, Mariana, que ficaram muito entusiasmadas, né, com a possibilidade de falar desse tema e me convidaram, né, e eu obviamente aceitei. Primeiro porque eu faço parte, né, desse programa, então acho que é um programa bem interessante, né, que tem esse potencial, já está enriquecendo, né, mas tem um potencial ainda muito grande de colaborar com centros e grupos de pesquisa. E também por causa do tema, de uma forma geral, tá? Que é um tema que eu venho estudando há um tempo, então, desde ali do doutorado, então, enfim, fiquei muito feliz pelo convite, já agradeço de antemão. E a ideia aqui é fazer uma coisa mais aplicada, né? Por isso que a ideia é que vocês pudessem trazer o notebook, enfim, esse recurso para a gente explorar. Claro que não vamos conseguir explorar assim, toda a potencialidade da base, assim, nem de perto, mas é para começar a dar o caminho das pedras para vocês, se vocês se interessarem, se os centros se interessarem, né, se for útil para vocês, tá? Então, aqui a gente tem o workshop, né, o Mão na Massa, vou apresentar para vocês como que a gente vai nosso roteirozinho. Então, a gente tem uma introdução, tá? Vou falar um pouquinho dessa questão da relação entre ciência e políticas públicas, interface ciência e políticas públicas. Vou apresentar bem rapidamente a Overton, a ideia é que vocês possam explorar por vocês, né? Depois a gente vai fazer uma dinâmica de desenho, não sei se consigo apontar aqui, mas de desenho e estratégia de busca de coleta de dados na base. E vamos tentar aplicar e pensando nos centros, pensando nos temas aí que vocês estão trabalhando, enfim. Aí a ideia é que cada um já em casa trouxesse alguma preparação como está no material lá. Se vocês não tiverem tempo, não tem problema, dá para fazer agora, a gente conversa e aí a ideia é ir ajustando isso, tá? Então esse é o roteirinho, então como eu disse, eu sou, até hoje, né, participo do Laboratório de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação e Laboratório de Estudos do Setor Público. Convido vocês a conhecerem o projeto de pesquisa da pesquisa e da inovação, que é um projeto já de uns 3 anos, ele está finalizando agora, pelo GEOP, e justamente a ideia desse projeto é aplicar metodologias para melhor entender como a pesquisa é financiada, organizada, os impactos, a avaliação da pesquisa. A professora Marilda deu um seminário para a gente lá recentemente, né, de uma pesquisa, então convido vocês a acho que a gente pode compartilhar essa apresentação, né, lá pelos nossos canais de comunicação, mas convido vocês a entrarem aqui, lá tem um material, tem os seminários, eu acho que tudo que a gente está fazendo lá pode ter pode ser bastante interessante do ponto de vista da gestão dos centros, tá? Então esse é o roteirinho hoje, já vou começar. Vocês conseguiram dar uma olhadinha na Overton, na base? Quem que explorou já entrou? Tá, acho que algumas pessoas aqui. Beleza. E o resto não chegou nem a ver, não chegou nem a entrar. Só para eu saber assim, como que a gente vai. Enfim, dá uma olhadinha ali, eu vou entrar com vocês, tá? É simples. E aí tem. Enfim, a gente vai conversando, tá? Então, pessoal, não sei se alguém também já estudou, já ouviu falar desse tema, né? Mas a Overton, ela é uma base de dados que ela está na base, uma ferramenta, né? Depois eu vou explicar. Ela está dentro desse tema, grande tema, que a gente
pode dizer que é a interface entre ciência e políticas públicas, pesquisa e políticas públicas. Tá? É claro que esse tema ele tem um escopo, ele é muito amplo nesse debate. Então, a gente tem lá, desde o debate da participação do especialista, né, nas arenas de formulação, implementação, avaliação de políticas públicas. A gente tem um debate sobre o quanto a ciência influencia a política e vice-versa. A gente tem diversas perspectivas teóricas, né, da ciência política, da administração pública, da política de ciência e tecnologia, sobre o tema. Tá? A ideia não é passar aqui, não é ser teórico, enfim, aqui a gente tem a ideia de ir direto para a base, mas a Overton ela se encaixa dentro desse debate, de outros também, né? Mas dentro desse grande tema, dessa relação entre pesquisa e políticas públicas. Tá? Mas, especificamente, a Overton vem sendo muito utilizada desse tópico aqui da avaliação do uso e do impacto da pesquisa em políticas. Tá? Então, ela é muito interessante dentro dessa grande temática, né, da relação ciência e políticas públicas. A gente tem a questão da avaliação, né, do uso do impacto. E a Overton é bem interessante para isso, tá? Para outras coisas também. E ela é bem interessante, eu coloquei aqui, em termos de prospecção. Por quê? Porque, no final das contas, ela indexa documentos de política, né? Eu vou explicar o que é isso. E aí, imaginando um pouquinho a utilidade para os centros, aí vocês conseguem, através da Overton, entender, por exemplo, como uma organização como, deixa eu pensar, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, como ela está tratando assunto X. Se tem algum centro, algum grupo de pesquisa aqui financiado que está trabalhando com a temática de saúde e tem a OMS, um exemplo fictício, né, como uma potencial interlocutora ou um ator importante ali, vocês conseguem achar um monte de documento de política da OMS, por exemplo. Então, dá para fazer esse trabalho de prospecção, de temas, de tendências, de tecnologias, enfim. Então, aqui é útil, desde lá da atenção na gestão mesmo, executiva, mas também na difusão, e até mesmo ali dentro dessa linha de pensamento, até mesmo para prospectar tecnologia, enfim, o pessoal mais da transferência de tecnologia. De forma geral, eu preparei um pouco aqui essa atividade de mão na massa, pensando nessas duas linhas aqui, né? Mas é uma base, né? Então, como base, vocês podem ser criativos e explorar, né? Aí é uma coisa bem aberta mesmo. Beleza? Eu estou falando, gente, mas podem perguntar, tá? A ideia é ser interativo mesmo. Aqui é só uma... Depois eu posso compartilhar o artigo dessa questão de como estudar o impacto da pesquisa ou a relação entre pesquisa e políticas públicas. Né? Esse é um quadrinho que resume a maior parte dos métodos de se fazer isso. Né? Então, a gente tem aqui os porquês, né, de fazer esse estudo do impacto. A gente tem como os caminhos, né, de se fazer esse estudo de impacto. Mas, assim, para resumir, é bem complicado, a ideia não é passar aqui de teórico, mas tem basicamente dois caminhos onde a gente pode começar a entender o impacto do uso de pesquisa em políticas públicas. Ou a gente parte da política pública em si, para poder descobrir como essa política pública usou o input de conhecimento científico, ou a participação de pesquisadores, ou como determinada política pública utilizou resultados de pesquisa, como artigos, ou a gente parte da própria pesquisa para tentar rastrear como essa pesquisa vem impactando espaços de formulação de política pública. Tá? Então, na literatura, basicamente, a gente tem que saber de onde começar. Né? Então, a gente quer entender como que a pesquisa está sendo utilizada em política pública XYZ. Tá? A gente tem dois caminhos, eles não são excludentes, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas basicamente, ou partimos da política pública para tentar entender a participação da pesquisa, ou partimos da pesquisa para tentar entender
que tipo de política pública e etc. essa pesquisa impactou, tá? E aí, dentro disso, normalmente, a literatura aborda, quer dizer, vocês são, todo mundo faz pesquisa, etc, né? Então, sei lá, a gente tem um centro que quer entender o impacto das atividades, das pesquisas em políticas públicas. Um dos caminhos mais utilizados é a entrevista, né? Então a gente pode ir lá nos fazedores de política, tentar entrevistá-los, né? Tentar entender como vocês utilizaram a pesquisa, aí podemos aplicar questionários, enfim, todos os métodos aí de pesquisa que vocês possam imaginar, pesquisa participante, etnografia, tem todos esses métodos a literatura registra para tentar identificar esse uso, esse impacto, né? Essa relação entre pesquisa e políticas públicas. Dentro disso, a gente tem o que a gente chama de documentos de política. Porque os documentos de política são, digamos assim, eles são registros, eles são alguns rastros do processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Então, normalmente, as organizações políticas, elas deixam esses rastros. Na literatura, a gente tem diversos nomes, né? Literatura cinzenta, né? Que é aquela grey literature. A gente tem white papers, policy briefs, a gente tem uma série de documentos e que vai até legislação, documentos de avaliação que determinados governos fazem, relatórios de comissões, enfim, a gente tem uma gama muito ampla de documentos de política que podem ser utilizados como fontes para poder entender o impacto do uso da pesquisa em políticas públicas. A Overton, gente, ela vai trabalhar com essa ideia, tá? Então, é uma base que indexa documentos de política. Isso é muito importante, porque para a Overton, para a base que eu vou mostrar, ela considera documento de política como documentos escritos por organizações políticas e para organizações políticas também, tá? Então, e aqui, basicamente, ela leva em conta documentos de governos, né? Aí globalmente, ela leva em conta documentos de think tanks, são aquelas organizações normalmente da sociedade civil que acho que não. Vou trocar. Eu acho que melhorou. Ficou alto. Ela indexa documentos de governos, de think tanks, né, que são aquelas organizações normalmente da sociedade civil ou até mesmo da universidade, que elas buscam influenciar políticas públicas, e elas indexam documentos de política de organismos multilaterais, que ela vai chamar de International Governmental Organizations, como a OMS que eu citei, mas Unesco, ONU e muitas outras que vocês possam imaginar. Então ela considera isso como documento de política, tá? E aí tem um problema que eu vou tratar logo mais. Ela é considerada a base mais extensa, tá, gente, de indexação de documentos de política, porque não é uma coisa simples. Então, por exemplo, se a gente pega Scopus, Web of Science, Cielo, temos uma ideia total de artigos existentes, né? E um ênimo total, e a gente faz a pesquisa levando em conta esse ênimo total. Com documentos de política, é impossível saber qual que é o ênimo total de documentos de política existentes no país, porque é muito amplo, né? E isso no mundo também. Então, ela é uma base não propriamente nova, porque a Altmetric já fazia um pouco isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas na verdade a Overton é do mesmo fundador da Altmetric, né? que ele fundou a Overton justamente para focar nessa questão de documentos de política, e hoje a Overton está dentro do escopo do CFE, tá? Então esse é um detalhe importante, que levanta até crítica, né? Porque é uma base fechada, ela não é aberta. Então basicamente isso. De qualquer forma, ela é a base mais extensa de indexação de documentos de políticas. Ela indexa para o Brasil 349.455 documentos brasileiros. Eu vou mostrar rapidinho para vocês depois na Over, né? E aí ela indexa esses documentos e ela tem mecanismos que rastreiam dados e informações sobre a pesquisa sendo mencionada nesse documento de política. Então,
essa é a questão, essa é uma base, e essa questão é a ferramenta. Eles usam uma ferramenta de machine learning e tal, não cabe explicar, mas eles entram nesses documentos, nesses PDFs, e eles conseguem identificar quem são pesquisadores, instituições e artigos, tá? E é através disso que conseguimos entender o uso de conhecimento de pesquisa em políticas públicas, em documentos de política, aqui no caso, tá? E aí a gente tem, já vou adiantar, tá? Alguns cuidados na hora de usar essa base, né? Então, o primeiro delas é a cobertura, vou mostrar para vocês, né? É difícil saber o N total, difícil não, é impossível saber quantos documentos de política existem no Brasil, né? Então, por isso que é difícil de saber se é uma boa cobertura ou não, mas países como os Estados Unidos, por exemplo, na base, tem 4 milhões de documentos de política, por exemplo, tá? Então, a base ela tem uma tendência de indexar mais documentos de política do norte global, de uma forma geral, do que do sul global. Então, já é um certo viés que temos que tomar cuidado quando a gente está usando a base. Um viés de linguagem, então é preferível buscar em inglês, ainda que o mecanismo capte informações em português também, seja possível procurar em português, mas é recomendável usar o inglês, né? E tomar cuidado que o uso do conhecimento muitas vezes ele é diferente do impacto daquele conhecimento na política pública, tá? Porque um documento de política mencionar uma pesquisa, a gente não sabe como aquela pesquisa de fato fez diferença naquela política pública, naquele documento, tá? Então, uma coisa é ele mencionar. Pode mencionar na nota de rodapé um pesquisador, uma pesquisadora, mas aquele documento de política pode mencionar também no corpo do texto. Aquela pesquisa pode ser muito relevante para aquele documento de política, outras podem ser só mais auxiliares. Então, toda essa análise de como realmente os documentos de política vão utilizar a pesquisa, elas exigem alguns passos a mais, é um pouco mais difícil. O que eu estou querendo dizer aqui é que temos uma dificuldade mais de analítica no começo, que vocês vão notar, e tem que tomar cuidado com isso, tá? Tenho uma dúvida em relação a como a política pública em si, como é que a base busca o documento da política pública em si. Ele vai buscar com base na informação, por exemplo, do pesquisador, que fez uma publicação e colocou uma nota dizendo, na publicação dele, na pesquisa dele, ele coloca uma nota dizendo, esta pesquisa gerou uma política pública, blá, blá. Ou o contrário, se tem um decreto-lei, por exemplo, e o decreto diz, este decreto, com base nos estudos feitos por blá blá, este decreto... A gente tem um exemplo claro disso, que é super interessante. Por exemplo, o Biota da FAPESP, o Biota é um programa da FAPESP que estuda biodiversidade, o uso adequado da biodiversidade no estado de São Paulo. Na verdade, não é só no estado de São Paulo, é o uso da biodiversidade geral. Mas o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, lá atrás, faz uns 20 anos, sei lá eu, por conta dos estudos do Biota, fez um decreto para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É um decreto que regula a utilização da biota, das biotas, né, da biodiversidade do Estado de São Paulo, seguindo preceitos, né, seguindo rotas bem definidas por causa do programa Biota. E no decreto está escrito, com base nos estudos do programa Biota, FAPESP tal, baixa a seguinte regulação e faz, entendeu? Então, a minha dúvida é, ele pega os dois lados, a informação que o pesquisador dá quando ele publica e a informação do órgão público ou da organização pública, por exemplo, ou eventualmente não pública, né? Por exemplo, a OMS que você está citando, ou tantas outras, a CTN-Bio, sei lá, que indicam que aquilo é resultado de uma pesquisa. Ele busca nas duas fontes. É uma ótima pergunta, porque, na verdade, ele vai buscar só na fonte governamental. Então, o que o mecanismo faz?
ele varre, por exemplo, o site de ministérios, site de secretarias, e ele identifica ali, claro que não sabemos, tecnicamente falando, né, porque é fechado, né, enfim, eles não vão revelar a tecnologia de que forma que eles fazem isso, mas basicamente eles varrem sites de ministérios, de governos, de organizações, identificam esses documentos, né, da Câmara, para citar o exemplo no caso brasileiro, né, identificam os PDFs, entram nesses PDFs e aí a partir desses PDFs eles conseguem identificar informações de artigo pelo DOI, ou nomes de pesquisadores, pesquisadoras, nomes de universidades. Nesse caso, se eles estão vasculhando, por exemplo, fontes do governo do estado, e eles entram nesses documentos, eles vão conseguir identificar. Daí porque aquilo vai estar mencionado. A questão do financiamento, provavelmente vai ter algum identificador ali que vai rastrear para o biota, né? Então, mas eles não partem da pesquisa ali para identificar. Esse é o mecanismo que eles usam, tá? Então, basicamente isso. Eu vou mostrar aqui, daí eles até listam as fontes, né? As organizações que eles estão fazendo essa varredura para poder identificar esses documentos em formato de PDF e poder identificar a pesquisa. Ou seja, se o organizador da política pública, se o aplicador da política pública não mencionar a pesquisa, esse documento está fora. E isso é o que você falou, tem 349 mil documentos, vai ser muito mais do que isso de política pública, porque os governos e as organizações não mencionam, não fazem referência de onde saiu aquela política. Exatamente. Então, isso é uma questão de disciplina, ou falta dela, né? Disciplina dessas organizações para referenciar sempre. Se uma política pública foi gerada, sei lá, protocolo de vacina da Covid. Como é que foi feito o protocolo da vacina? Se eles não mencionaram que isso é originário da pesquisa, você não vai ter isso. Não. Isso é muito interessante, porque eu falei da cobertura, por exemplo, dos Estados Unidos e Inglaterra, e desde a década de 70, eles têm até políticas públicas que exigem, não menção, mas eles exigem esse registro e a participação de pesquisadores e pesquisadoras em políticas públicas. Então, tem essa questão da evidência-based, policy-making na Inglaterra e nos Estados Unidos foi muito mais forte, desde a década de 70. Então, lá, alguns documentos de política, realmente, eles, ou por lei, ou por questão cultural política, eles mencionam muito mais pesquisa e organizam isso. No caso do Brasil, se a gente for dar uma olhada mais refinada em alguns documentos, a gente vai ver que quer dizer, não é nada padronizado. Levantou? Sim. Tá. Sim. Tem nada a ver com a discussão, né? Fiz a pergunta. Isso, eu associei. E como na Inglaterra é muito forte a questão, então ontem mesmo eu estava lendo um documento sobre IA e arte, né? E tinha muita referência tanto aos artistas e aonde encontrar a arte dele, o site dele, que eu achei super legal. E também sempre muita referência aos institutos, é uma questão de a gente criar cultura de difusão científica. Como o projeto está vindo criar cultura, aí eu logo lembrei. Mas era só um comentário. Obrigada. Exatamente isso, e a ideia é endereçar para isso. Por isso que eu falei que essa discussão aqui ela é muito boa para, especialmente, para todos, mas especialmente para quem trabalha com pesquisa em difusão do conhecimento, né? Porque esta maneira de fazer a difusão é que acaba amarrando os agentes, sejam eles de governo ou de agências não governamentais, os geradores da política pública, né, os fazedores da política pública, a fazer a referência ao pesquisador. Porque quando você divulga de maneira adequada, fica difícil o fazedor não referenciar. Entendeu? Aqui eu vou falar uma coisa que eu não deveria, mas eu vou falar.
Eu já estou velhinho, eu posso. Aqui o que acontece é o seguinte: Senado Federal, o Poder Legislativo, que é um dos principais, né, formadores ou determinantes de novas políticas públicas, eles querem que isso fique endereçado ao deputado do partido tal, ao senador do partido tal. Não foi o pesquisador que fez, ele que sonhou que aquilo era bom e aí ele definiu a política, entendeu? Então isso é uma cultura que está muito longe de ser mudada, mas que ela depende de vocês, de mim não mais, mas depende de vocês, em fazer com que essa cultura mude. Então, essa coisa ficou na moda, né? Global South, Global North, essa disputa entre eles, é porque os do Norte são indisciplinados, ponto. Eles são mais disciplinados, entendeu? Não tem conversa sobre isso. Especialmente aqui nos países latinos do sul global, são países em que impera essa informalidade, entendeu? Essa coisa mole, flácida. A gente tem que mudar esse negócio. Meu tempo de tentar fazer isso já acabou. Mas o de vocês, não. Vocês estão responsáveis. Responsáveis é uma palavra pesada, né? Vocês são as pessoas capazes de ajudar a mudar essa realidade. Sabe? Então, enquanto a gente não introjetar em cada um de nós a importância, e aí volto a repetir uma coisa que eu sempre falo, mas a importância de mostrar para a sociedade que a universidade faz coisas boas, que as pesquisas feitas nos centros de pesquisa, nos institutos de pesquisa, nas universidades, levam o bem da sociedade como um todo, elas induzem o bem da sociedade como um todo. Quer dizer, enquanto a gente não fizer essa conversa numa linguagem simples, esse negócio não vai acontecer nunca. Então, é super importante que a gente saiba como divulgar. Tá? E ao divulgar numa linguagem simples, lá no fim das contas, a gente ajuda a acabar com a história de que a Terra é plana, com a história de que vacina da Covid dá câncer, com a história do etc, etc. Eu não vou falar mais aqui porque não precisa, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, negacionismo mata e, por conta disso, mata em todos os sentidos, né? Mata porque negar que tem mudança climática também mata. Você vai morrer afogado, sabe? O gelo vai derreter e vai te... Enfim. Então, enquanto a gente não tiver uma conversa decente com a sociedade, numa linguagem clara, mostrando que negacionismo mata mesmo, a gente não muda essa realidade, especialmente no sul global. Tá? Então, o alerta, de fato, isso tem que ser feito de forma enfática, gente. Não adianta... É o poder do convencimento lá das crianças que estão no ensino fundamental. É o poder do convencimento das pessoas que são os trabalhadores rurais que estão lá sem quase nenhum acesso à informação. Eles só estão lá aplicando o pesticida e morrendo por causa disso, porque estão inalando, estão aplicando inadequadamente o pesticida, porque o patrão mandou e ele não tem acesso a essa informação. Então, enquanto a gente não conversar com essas pessoas que estão lá na ponta, o papel da universidade, embora a universidade consiga fazer pesquisas de excelente qualidade, o papel dela em conversar com a população vai estar deficitário. Então, é um alerta que eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer para vocês. Desculpem. Bom dia. Só uma dúvida sobre documentos de política. É considerado documento de política, por exemplo, aquelas transcrições que são feitas de debate dentro do Senado, na Câmara dos Deputados, porque lá pode ser citado esses trabalhos.
né, trabalhos acadêmicos. Isso conta? Certamente, pela definição, sim. Eu só não sei se cobre eles. Que é a base, enfim, tem esse cuidado, com certeza são. Né? Isso, inclusive, é bom você ter perguntado isso, porque a Overton aceita sugestões. E aí, recentemente, eles têm um representante que eles não tinham antes, né? É o Vitor. Ele é brasileiro, eles contrataram ele para realmente tentar expandir na América Latina e no Brasil, especificamente, essas pontes. Porque muitas vezes, eles têm essa dificuldade de onde olhar, porque os países têm diferentes sistemas políticos, de registro, etc., né? Então, eles estão querendo realmente, até essa cobertura, há 2 anos atrás, estava 140 e poucos mil. Então, em 2 anos, eles conseguiram aumentar, né? Então, assim, eles estão abertos às sugestões. Se vocês sabem, por exemplo, essa fonte aqui de documento de política está citando bastante pesquisa até relacionada ao centro, vocês podem entrar em contato e sugerir, inclui lá na base, é uma fonte legal. Então, assim, eu não sei se atualmente eles incluem essas transcrições, né? Mas eu vou mostrar para vocês, mas pode ser que sim, pode ser que não, tá? Muita coisa. E esse é o desafio, gente. Para quem estuda o tema, o desafio é realmente de ter dados sobre o tema. Então, muitas vezes é essa questão. A pesquisa está tendo uma influência positiva em políticas públicas ou na sociedade, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Por isso que, e aí é ótimo, né, esses estudos mais qualitativos, né, mais aprofundados, com entrevista, mas é por isso que, principalmente no Brasil, a principal abordagem é fazer uma entrevista, né? Então, eu sei de uma política pública que usou bastante pesquisa, vou lá, entrevisto, faço uma... Enfim, e mesmo assim é difícil obter informação em dado, né? Porque tem toda essa questão das dificuldades de você aplicar um questionário, enfim, entrar em contato com fazedores de política. Então, essa é a grande dificuldade mesmo, né? Que a Overton tenta cobrir, tá? E, claro, essa questão da divulgação, da difusão é essencial aqui, né? A gente criar essa cultura, eu concordo totalmente. Vou passar. Então, feita essa introdução, a gente vai para a base mesmo. Eu ainda vou apresentar rapidinho, né, para quem ainda não entrou. Vou tentar fazer aqui, não sei como eu consigo trocar aqui. Leandro, se ele consegue. Vou usar o computador aqui para projetar. Perfeito. Então, essa é a cara da Overton, gente. E aí, há um detalhe interessante. A Unicamp assinou, né, a base há uns, não sei quanto tempo, mas é recente, né, recente de acho que 2, 3 anos atrás. E a ideia é que para usar mesmo, né, porque para justificar até a assinatura da base. Então, a ideia é que vocês possam entrar e qualquer um que tenha o login da Unicamp pode entrar e utilizar. Então, vocês podem entrar aqui no login. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já logaram? Tá. Eu vou logar com a minha conta aqui, então. Para quem não logou ainda, a gente vai ter um tempinho, né, para vocês mexerem, então vocês podem aproveitar. Isso. Ele já capta a minha conta, né? Aqui a gente pode salvar buscas que a gente fez, eu já fiz bastante, né? Mas delas são testes e tal. Então aqui fica registrado as buscas que eu, no caso, aqui já fez, né? Mas enfim, vocês podem operar pelos centros também, alguém pode logar e ficar responsável. E aqui, em termos de base, né? Sendo uma base, ela indexa um total de 19 milhões e pouco e tantos de documentos de política globalmente, tá? Se a gente clicar aqui no explorar os dados, a gente consegue ver as fontes que ele capta esses documentos de política, tá? Então, eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Às vezes ele demora um pouco para carregar essas páginas que tem muita coisa, né? Que são mais pesadas. Então, pode ser que demore um pouquinho. Então, aqui ele apresenta, né? Então, ele rastreou daqueles 19 milhões e tanto, de 44.745 organizações, né?
Aí ele tem uma divisão de policy sources, né, que essas organizações elas vão fazer parte de algumas, por exemplo, o governo, né, tem os ministérios, tá? Então tem ramificações. E aqui a gente pode, vou citar o exemplo do Brasil, tá? Só para mostrar aquela questão do que ele cobre. Achar o Brasil aqui. Então, das fontes que ele mapeia esses documentos de política, ele vai mostrar, né, a gente pode até ver, não sei se vai dar, mas a gente pode até ver. Então, ele tem documentos de política da Anvisa, de think tanks, né, brasileiras, então esse aqui é o BRICS Policy Center, Banco do Brasil, Diário Oficial de Pernambuco, ele achou um Diário Oficial aqui de Pernambuco, enfim, né, do pior, cliquei sem querer, estou mexendo aqui. Ele está mapeando, então ele provavelmente isso é bem recente, porque quando eu fiz algumas pesquisas, até pela pesquisa da pesquisa junto com o GEOP, ele não tinha diário oficial, por exemplo, então pode ser que seja bem recente. Então, legal, eu acho que eles incluíram de todos os estados, da União também, né? Claro que eu acho que não deve ter todo o diário, né? Porque tem coisa que não tem nada a ver, não sei se eles fizeram uma curadoria, acho que sim, né? Tem documentos de política da própria Embrapa, que eles consideram uma think tank, não todos os documentos da Embrapa, né? Que tem propriamente materiais acadêmicos, aí se exclui. Aí, por exemplo, o governo do Brasil, eles vão mapear por ministério, então a gente tem uma divisão de ministérios, então, enfim, aí a gente tem aqui. Eu posso tentar procurar aqui, mas eu acho que daí vai, por conta do tempo, eu vou passar, tá? Enfim, do IPEA, tem bastante coisa do IPEA, porque ele considera o IPEA um think tank, tá? Então, aqueles materiais do IPEA que é para influenciar a política pública, coletiva, comunicação política, do IPEA ele mapeia, tá? Tem aqui do Congresso Nacional, pode ser que... Acho que sim, precisava dar uma olhadinha, mas eu acho que sim, esse material mais de divulgação do IPEA. A gente tem aqui Senado e Congresso, precisava ver o que tem dentro deles para ver de onde ele tira, mas tem alguma coisa. Senado é pouco. Mas como eles fazem como se eles fossem os autores, né? Assim, eles apropriam talvez. Não, isso é óbvio. Eles se apropriam. Fazem Porque era lá na base deles, essa lei saiu porque eu falei que fazia mal. É difícil. Tem documento de política que não tem nada, ou até mesmo por mecanismo, não tem citação certa. Às vezes é bem difuso mesmo, é difícil fazer isso. Mas os diários oficiais estão no ritmo, provavelmente se você fizer a publicação, vai achar essa coisa do piloto. Pode ser que sim. Lá de 20 anos atrás, vai achar. Vai achar. A sociedade civil é um pouco chamada a Sim. então ela também não consegue nem, não deveria acompanhar. Eu fui para gerar uma seguinte, e aí, aonde que isso foi parar, isso entrou na pauta, não é de possível, né? De Andrade, você finalmente viu na pauta ser priorizado, quando mais a gente conseguir acompanhar isso, é difícil, pesquisar, mas é parte da própria política cidadã, do Brasil está Gente, eu esqueci de fazer uma coisa. Não, tá ótimo você falar pra caramba, mas eu esqueci de pedir para vocês se identificarem quando falar. Para vocês começarem a se conhecer. Desculpa, eu sou a Marilda. Eu sou Camila Legoraz, eu sou bolsista do professor Nelson Fonseca no INCT do Iconiote, de redes de computador. Você já falou, vocês desses trabalham aqui, se apresentem. Eu sou a Neuza Maria, sou do INCT para Estudos dos Estados Unidos, sou estudos políticos e aqui a minha colega, sou bolsista de gestão executiva. Bom dia, meu nome é Celi, eu sou bolsista do mesmo que ela do INCT eu estudo nos Estados Unidos, estudo judiciário e constitucionalismo democrático. Mais alguém sobre a educação? Mais alguém falou aqui que eu não estou identificando, só para... Não, né? Eu só te Então, fiz a por pergunta. favor, nas próximas... o Eduardo. Eu falo daqueles
Desculpa a indelicadeza não ter me apresentado. Sou Eduardo Sartori, sou gestor de transferência e tecnologia do CPE Smartnets 2030, que trabalha com redes avançadas para tecnologia 5G e 6G. Então, desculpa aí por eu ter na coisa da A gente apresentação. entra na conversa e esquece, né? Eu faço muito isso. Então, só para a gente, por conta do tempo, eu tirei daquela página, mas vocês conseguem explorar os dados aqui, tá? Nesse Explore the Data. Aqui, esses Tracked Journals, né, eles são os journals que eles identificaram sendo mencionados em documentos de política. Então, ele lista aqui também as instituições. Eu vou colocar as instituições aqui, por exemplo, né? Então, a instituição mais citada que eles identificaram foi a Harvard University, tem a lista aqui, né? Aí sempre é bem intuitivo, na verdade. Então, sempre que você entrar aqui, você vai poder ver a lista de documentos de política. Então, citando a Harvard, por exemplo, né? Se você clicar nesse número aqui. E assim vai com esse explorador aqui de dados. Você consegue identificar dados de financiamento e pesquisar, tá? Então, a ideia, na nossa dinâmica, tem uns 10 minutinhos aí que é para vocês mesmo fuçar, vou usar uma palavra bem informal, mas mexer, né, enfim, entrar onde vocês tiverem curiosidade, eu fico aqui para tirar dúvidas, enfim, para orientar, vai ter esses 10 minutinhos. Mas o fundamental aqui, para a nossa dinâmica, para usar, é a questão de pesquisar. Aqui ele funciona como mais ou menos como uma base mesmo de busca por bibliografia, tá? Eu posso buscar por tema, né, usando o mecanismo de palavra-chave normal, booleano, etc. Tá? Então, posso entrar aqui, se é algum tema que eu quero verificar documentos de política, eu entro e faço a busca. E aí a ideia é que vocês hoje possam pensar nisso, né, e aplicar. Eu posso procurar por pessoas, tá? Então, eu posso colocar o nome de alguma pesquisadora, de um pesquisador, enfim, ou uma lista. Então eu posso entrar aqui e dar um input de lista mesmo, né? E aí, claro, isso é muito melhor, porque me permite não de um em um, né? Eu entro já com uma lista de nomes. E eu posso procurar por artigos. E aqui que é a atenção que eu peço. Geralmente, eu já dei workshops da Overton para algumas outras ocasiões, né? Enfim. E aí, às vezes, as pessoas confundem. Então eu vou procurar artigo que ela indexa artigo. Sim, ela tem um mecanismo de indexação, mas aqui são os artigos que ela já identificou em documentos de política. Tá? Então, não é que eu vou achar um artigo, quero achar o artigo tal. Eu posso tentar achar o artigo tal, quer dizer, mas na verdade ela vai rastrear se esse artigo foi identificado em documentos de política. Tá? E ela vai dar as informações desse artigo. Bom, meu nome é Selma, eu sou do CCD Taex, que pesquisa tecnologia assistiva para a educação bilíngue. Parecido com a sua área também. Ele trabalha naquela busca por tópicos, ele trabalha com alguma coisa parecida com descritores, como a gente busca, por exemplo, nas bases, quando a gente vai fazer revisão de literatura, ou você põe o termo lá. Porque, por exemplo, eu fui procurar sobre tecnologia assistiva, e aí tem aquela coisa, em algumas bases você tem que pôr em inglês, outras você tem que pôr... Então eu fiquei brincando um pouco com esses termos e fiquei pensando se ele tem algum uso de descritores como a gente tem index, mesh, mas que tenha um próprio deles. Eu acho que eles trabalham, mas eu não vou saber detalhar, porque eu costumo usar pouco, na verdade, a pesquisa por temas, e quando eu usei, eu fiz uma busca mais simples mesmo, com palavra-chave, porque ele dá uma visão mais ampla e tal. Mas ele tem, mas é uma questão de testar, depende do tema, então acho que realmente depois eu vou comentar um pouquinho. Pois é, e ele também trabalha com os operadores booleanos? Sim. É um mecanismo muito, muito parecido com qualquer busca que hoje na base como... Aqui. Que o Scopus ele dá, mas o Web of Science ali, ou Scopus mesmo, enfim, dá pra gente operar, é a mesma coisa, tá, gente? Então, título, posso buscar só o título, lá, parênteses, as palavras-chave, end, or, not,
é o mesmo mecanismo de busca aqui, tá? A gente tem até... Aqui ele até explica, tá? Se vocês entrarem aqui, dá uma olhada, mas é a mesma coisa. Então, a gente, ao longo da mestrado, doutorado, a gente aprende a usar as bases e aqui funciona assim, tá? E aí, assim como bases, a gente normalmente testa, né? Testou essas palavras-chave, esse mecanismo, deu um resultado ruim, vou ajustar. Então, também é um trabalho aqui, já estou dando uma visão mais prática, de teste, tá? Para tentar achar a melhor forma. E, como eu disse, ele busca os artigos citados em documentos de política. E aí, assim, a minha experiência é muito mais por aqui, ainda que eu já tenha feito as outras 3 buscas, né? Porque a gente consegue, por exemplo, dar uma lista grande, não me lembro a quantidade máxima por vez, mas a gente consegue colocar um input grande de OIs, por exemplo, aqui, uma lista. E aí a gente já faz uma busca mais ampla, otimiza, né? Então, um dos artigos que eu passei no documento preparatório foi uma pesquisa ali pelo GEOP que a gente fez, que a gente usou 100.000 artigos da FAPESP, da PV-FAPESP. A gente colocou, claro que não conseguimos colocar 100.000 de uma vez, mas acho que 20.000. Então, a gente conseguiu colocar 100.000 artigos aqui da FAPESP, originais de projetos financiados, e aí identificamos X artigos que tinham sido mencionados em documento de política, enfim. Então, aqui, pelo DOI, é muito interessante usar, porque é um mecanismo bastante, digamos assim, certeiro da gente rastrear, no caso, o artigo, produto de pesquisa, né? Isso. Então, assim, é um mecanismo bem legal, porque esses outros mecanismos, eles são ótimos, né? Mas aí a gente vai pesquisar por palavra-chave, às vezes pode aparecer documento de política que não tem muito a ver, daí tem que fazer uma curadoria, uma seleção e tal. Muito parecido com o processo de revisão sistemática, por exemplo, né? Por pessoa é legal também, mas daí entra aquela questão que tem pessoas que usam homônimos, né? Tem que fazer a filtragem. Então, assim, cada mecanismo aqui tem um pró e um contra, e depende muito do objetivo. O pessoal de uma pós-graduação do ICSA, lá da FCA, me procurou para eles queriam ver como que a gente pode usar a Overton para ver o impacto aqui do pessoal da pós, o relatório da CAPES, blá blá blá, né? E a gente conversando achou que o melhor mecanismo ia ser pelo nome mesmo das pessoas, porque você tava o registro dos DOIs, ou às vezes, quer dizer, os DOIs é uma coisa, quer dizer, sei lá, por exemplo, da FAPESP, a gente tinha 100.000 DOIs, né, DOIs, e a gente achou 3.000 só, porque ele cai mesmo, nem toda política pública cita, tem esse problema. Então, assim, muitas vezes a gente põe aqui 100, pode ser que você não ache quase nada, né? Mas pode ser que sim. Mas às vezes você colocando o nome do pesquisador, da pesquisadora, você vai achar mais, tá? Então, depende muito, esse mecanismo aqui, depende muito mesmo do objetivo da minha busca aqui na obra, tá? E do que eu tenho acesso, tá? E aí a ideia hoje é pensar nisso, esse desenho, tá? Para poder aplicar. Então, basicamente, eu tenho esses 3 mecanismos de busca, e é o fundamental aqui, tá? E aí, a ideia agora é que vocês possam explorar, porque a partir do momento que eu coloquei um input aqui, ele vai... Eu não preparei, mas eu vou mostrar. Essa pesquisa aqui, eu procurei pelo mecanismo de palavra-chave por documentos de política sobre inovação social, tá? E eu salvei aqui, então eu vou clicar. Só para dar um exemplo, tá, gente? Então, que eu já tinha selecionado aqui as fontes. Deixa eu ver. Que era uma pesquisa em específico que eu vou fazer o concurso. Então, eu pesquisei aqui no abstract, em geral pelo termo inovação social e alguns termos relacionados. Eu optei por usar português e inglês para garantir, tá? Enfim, tem essa questão da linguagem, então dá para a gente fazer os buscadores assim, em espanhol também, em termos correlatos. Então eu montei aqui uma busca e eu achei 820 documentos de política sobre inovação social do mundo todo, tá?
E aqui, a ideia não é explorar os resultados, mas eu já posso entrar aqui e ver o report, que ele dá uma síntese desses documentos de política, lembrando sempre que eu comecei buscando pelo tema aqui, tá? Então, ele consegue dar uma visão, por exemplo, dos países, né, desses documentos de política. Aqui são aquelas IBOs, né, são aquelas organizações multilaterais, e ele oferece aqui alguns dados, informações, né? Então, por exemplo, a União Europeia está publicando muito sobre inovação social, algumas think tanks, né? A gente consegue fazer esse rastreamento, o governo do Peru, ali, do Canadá, no caso, da América Latina que eu tinha filtrado, e ele dá a informação das universidades que ele identificou sendo citadas nos documentos de política, enfim. Ele dá aqui um reporte geral, né, que ele faz uma classificação de SDG, os documentos de política, pode ser interessante para essa questão do impacto, da gente entender, né, perfil temático também. E aqui, gente, é para explorar, tá? Eu não vou falar exatamente aqui, senão a gente vai passar muito tempo. Mas eu posso ver o report, mas eu posso também baixar, tá? Eu recomendo vocês trabalharem na planilha, porque aí, com base na planilha, a gente consegue integrar outras informações, limpar os dados, entender melhor, fazer as análises que aqui, esse relatório, ele não nos dá. Então, assim, pela minha experiência, a gente sempre trabalha pela planilha. Se a intenção é gerar um relatório geralzão mesmo, rápido, posso ir lá no report, ali ele apresenta algumas informações, né? Mas se eu quiser trabalhar um pouquinho mais esses dados, eu exporto ele na planilha, CSV, etc. Tá? Por isso. E como que eu vou descobrir, no caso aqui, as pesquisas que estão sendo utilizadas nesses documentos de política? Eu vou vir aqui no Explore. Porque daí, ou eu vou clicar aqui, List People Mentioned or Cited in these Documents. Então, quer dizer, eu vou ver as pessoas, os pesquisadores, pesquisadoras, que esses documentos de política estão mencionando. Ou eu vou ver aqui os Scholarly Research que esses documentos de política estão mencionando. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai dar mais um passo, e aí ele vai apresentar para mim. Vou clicar aqui no Scholarly Research. Scholarly Research, isso. Então, aqueles 820 documentos de política sobre inovação social, o mecanismo aqui identificou 4.309 pesquisas, inputs de pesquisa, aí artigo, livro, etc., sendo mencionados nesses documentos de política. E aí, novamente, a mesma história. Eu posso aqui entrar no report para ver algumas informações gerais desses produtos de pesquisa sendo mencionados em documentos de política, né? Da onde que eles vêm e tal. Não vou me deter muito aqui. E já é interessante, né? Porque a gente já pode fazer um comparativo. Tinha mais documentos de política lá da Inglaterra, mas ao mesmo tempo tem mais artigos de X. Então, tem todas essas possibilidades. Né? Ele apresenta o número de artigos, ou, quer dizer, materiais de pesquisa identificados naqueles documentos. A gente teve 512, um bom número. Então a gente tem essa, eu não vou mostrar novamente, a ideia é que vocês possam explorar. De novo, eu posso baixar esses dados, tá? No CSV, ou na planilha de uma forma geral, para poder trabalhar, até quem tem conhecimento pode usar Python, enfim, pode usar todo esse arcabouço de análise de dados, ciência de dados, que a gente acabou usando, né, no projeto, porque trabalhamos com um volume muito grande, né, de dados no geral. E também é interessante, eu posso ver também os documentos de política que esses documentos de política citam, porque é muito comum em documento de política citar outra organização, sei lá, a OMS citando a Unesco, o governo do Brasil citando o governo dos Estados Unidos, tá? Então ele também permite fazer esse rastreio, tá, gente? Aqui, lembrando sempre que eu comecei pelo Abstract. Se eu tivesse começado pelo Scholarly Article, não sei se vou ter um exemplo aqui, aí ele vai me dar. Deixa eu ver se eu tenho. Olha, eu tenho aqui nos documentos, eu nem salvei, que eu provavelmente eu estava testando, tá? Aí ele já deu os documentos. Mas vocês vão ver, vocês vão explorar, tá? Se eu entrar por aqui, né,
ele, pela lista de artigos, ele vai dar lá os artigos identificados e a gente faz o passo ao contrário. A gente entra lá e documentos de política citando os artigos identificados, tá? Então é intuitivo. No começo, vou confessar, assim, eu e a equipe explorando o Overton, a gente sentiu uma certa dificuldade, né? Pode parecer confuso, né? Artigo citando tal documento, e documento que vai para lá, vai para cá, a gente baixa a planilha, vai pegar, enfim, mas a ideia aqui, né, pelo escopo do workshop, é que vocês façam esse trabalho agora. Então, assim, a ideia, gente, é uns 10 minutinhos, no máximo, só para vocês darem uma olhada, daí a gente parte para o próximo passo, que é pensar em como aplicar tendo em vista dos centros, enfim, saber um pouco o que vocês pensaram, tá? Vamos entrar aqui 10 minutinhos para entrar na outra, que ele fez login faz, dá uma olhadinha aqui. Obrigada, Ivan. Gente, então, ó, daqui para frente, uma coisa muito com vocês, eu vou sair para outros assuntos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Desculpem o puxão de orelha no início, mas eu precisava falar. Quem me conhece sabe que tem coisas que a gente não pode deixar para trás, né? A gente precisa falar para fazer um alerta. Mas eu espero que vocês tenham percebido aqui e agora, com essa parte inicial, que vocês tenham percebido a importância de discutir com os pesquisadores dos centros aos quais vocês estão vinculados, discutir com esses pesquisadores, e eu quero dizer para vocês que a maioria dos centros, dos grandes centros da Unicamp, são geradores de políticas públicas, fazem pesquisas capazes de gerar políticas públicas. Se não geraram ainda, elas têm potencial para gerar, então são centros potencialmente geradores de políticas públicas. E por isso mesmo é muito importante que vocês mostrem para os seus pares e para os pesquisadores nos seus centros a importância desta identificação adequada. Tá? É muito importante que eles fiquem atentos para saber como, ao divulgar a pesquisa que eles fazem, eles podem induzir determinados órgãos, agências, governos, etc., a gerar a política pública, mas também o contrário, perceber que uma determinada política pública teve origem no trabalho dele. Então, ele precisa identificar ou se identificar e divulgar de maneira que propicie esta coisa ao contrário, entendeu? O que eu estou falando dessa coisa ao contrário? A não apropriação do saber gerado na universidade sem dar a esta apropriação o devido crédito. Então, é muito importante que a gente consiga dar crédito, porque eu tenho certeza absoluta que não são 350 mil documentos só. É muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais do que isso. Pode ser 350 mil da Unicamp, mas do Brasil é muito pouco. E por que isso acontece? Porque a identificação não está sendo feita da maneira correta. Tanto a ida quanto a volta. Vocês, ao passear pelo Overton, vocês vão perceber e tentar discutir internamente nos centros o caminho para fazer com que essa identificação seja feita de modo adequado para ganhar o devido crédito. Tá bom? Bom trabalho para vocês, obrigada. Mais uma vez, desculpe o puxão de orelha que não foi para vocês, foi para os que não estão aqui. Para os que injustificadamente não estão aqui, porque tem os que justificaram e a gente já sabe quem são. Não se esqueçam de assinar a lista de presença, por favor. Gente, acho que pela questão do tempo, a gente pode continuar, né? Vocês conseguiram entrar e só falar em geral? Tá tudo certo? Então tá bom. Tipo, o Leandro voltar nos slides, por favor. Obrigado. Então, assim, essa é a cara da Overton, tá? E a ideia, eu estava falando com a Marília, quando a gente pensou, é que a gente comece a tentar pensar em pesquisar na Overton e gerar as informações, os dados que possam ser de interesse para vocês, ou pelos centros, né? Enfim, tá?
Aí, não sei se vocês já fizeram esse exercício em casa, né, de pensar ou de dúvidas. Eu preparei um roteirinho. Então agora, gente, e eu ia perguntar também, tudo bem se a gente for ter uma meio de 10, por conta dessa casa e tal? Então tá bom. Eu preparei um roteirinho, tá? Que depois a gente tem algumas coisas aqui. Que na verdade é justamente para que vocês possam já pensar possíveis aplicabilidades ao Word no contexto de vocês, tá? E aí, se vocês forem do mesmo centro, vocês podem, um grupo, né? Vocês podem fazer em conjunto, mas cada um pode fazer o seu também, não tem problema, né? Uma folha ou um documento, eu convido vocês a pensarem, né? A pensar, né? Enfim, pode ser uma frasezinha, tentar entender o que eu quero buscar na Word, né? Então, que eu descobri que tem o laser, que é um apontador, eu pensar um pouquinho, qual o objetivo da busca, o que eu quero encontrar na Word. Então, por exemplo, eu quero fazer uma avaliação rápida dessas políticas, do centro, do tema, né? Então, de repente, meu centro trabalha com um tema X, eu quero saber o que estão esse panorama de documentos de política de tema X, Y, Z. Eu quero encontrar realmente se o meu centro, as publicações estão sendo mencionadas em documentos de política, o que eu quero encontrar na Word? Para que eu vou usar, né? Então, essa é a primeira busca, né? Aqui eu acho que já é uma reflexão maior, mas aí também convido vocês a pensar em como esses dados vão ser úteis aos centros, né? Estou chamando de centro, mas, enfim, no geral, centros de pesquisa, para a instituição. Quais são os inputs, né, ou os mecanismos de busca que eu vou utilizar? Então, lembra que eu mostrei lá? Ou pesquisa por tema, por pessoa, ou por artigo, ou, enfim, produtos de pesquisa. E aí eu peço para vocês registrarem, que depois a gente vai buscar, tá? Quem for ansioso já deve estar buscando, mas, enfim, já testou. E é bom isso também, mas registrem para ter esse registro, tá? E aqui vocês, no caso, não vai dar tempo, né? Mas assim, já tentar uma ideia inicial de como que eu posso analisar esses dados, tá? Então, vou dar uns 15 minutinhos para a ideia que vocês pensem, talvez anotem aí, porque no slide seguinte, aí vai ter um tempinho a mais para vocês buscarem, aí eu fico tirando dúvidas, enfim, a gente pode ir dialogando nesse sentido. Mas aí eu vou marcar aí 10 minutinhos para vocês possam responder essas perguntas aqui e já começar a desenhar o estudo, tá? Pessoal, tá tudo certo? Vocês conseguiram pensar ou precisam de mais um tempinho? Bom, acho que não vai dar tempo de fazer a dinâmica de todo mundo falar, né? Mas no geral, quem sentir a vontade, o que vocês pensaram de objetivo da busca? O que vocês querem saber, procurar na Word, por exemplo? Alguém gostaria de falar, só para a gente compartilhar? Se for publicado, eu tô perguntando para ele assim, se tem qual é a última data, sabe? Mais recente, uma coisa muito recente, ele pega. Eu fiquei com essa dúvida, assim. Mas eu tô gostando muito da experiência. Até entrei primeiro, estava fazendo uma busca de um assunto que tinha rolado uma vez. Se eu conhecesse, eu teria usado. Tá, eu não sei. Eles atualizam constantemente, eu não sei qual que é a. De 2023 para cá, bastante coisa. Bastante coisa. Você está procurando por tema daí. Tema e modelo. Tá, vocês estão conseguindo ver? Procurei por tema e por data. Tá. Aí coloquei o poste da data ali no canto, aí apareceram as informações sobre o que tinha Brasil, exterior. Aí deu para ver que apareceu Portugal também separado. Parece que como se fosse um destaque, porque tinha muita coisa. Interessante. Tá, bem legal. Você usou o mecanismo de tema mesmo para saber os documentos políticos sobre o tema. Foi tema, coloquei internet das coisas e coloquei uma marcação de tema
janeiro de 2023. Tá. Acho que realmente bastante coisa parecida. Tem muita coisa recente, por isso que eu perguntei. Eu achei, na verdade, bom. Acho que ele está bom. Porque quando começaram os modelos de IA generativa, eu não pensei de novo, né? Porque esse novo não é. Eu também pensei. 5 anos, acho que tem. Então, aí tinha essa coisa de que demorar um pouco mais para indexar o que era mais recente. Mas agora os modelos de IA já estão praticamente tempo real, tipo assim. Eu estou achando que apareceu uma coisa recente, mas eu fiquei em dúvida se você sabia qual a recente que eu pegaria. Mas eu continuamos falando aqui qualquer coisa compartilha depois também. Não tem problema. Obrigada. Oi, Marta, bolsista de gestão executiva de projetos do BIOS. E a gente estava fazendo uma pesquisa sobre políticas que envolvessem inteligência artificial no Brasil. Apareceu dois documentos. Apareceu o quê? Dois documentos que eram os documentos de regulação da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, não era um Trabalho de pós-graduação. Trabalho, relatório da Fundação Getúlio Vargas. E a gente, perguntando isso, porque o BIOS tem uma capacidade gigante de interferir nas políticas de inteligência artificial do Brasil. Mas, e a gente já trabalhou em algumas, na revisão da EBIA, da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, mas a gente não parece muito. Tem esse risco, como é o debate que a gente estava fazendo aqui. Provavelmente a ONU não indexou documentos de política que estavam mencionando pesquisas do BIOS. Ou é uma questão de cobertura, eu acho, na minha visão nesse caso, tá? Não, você não falou dele. É verdade. Mas não, é que vocês falaram, por exemplo, tem coisas que a gente sabe que está impactando e... Então, realmente, tem muita coisa que a gente sabe que está impactando que não vai aparecer aqui, porque, de novo, aquelas limitações, cobertura... E pegando esse gancho seu, Ivan, bom, Cláudia também do BIOS, pós-doc em EDC. Pegando esse gancho, a sua recomendação seria que quando nós estivermos produzindo algo que tenha casamento com políticas públicas, vale então a gente encaminhar para essa pessoa, que acho que você falou, Vitor, você veio da Overton, para ver se eles cadastram isso, ou tem algum outro passo que a gente deve ter atenção para orientar até mesmo os nossos pesquisadores a escrever um documento para poder fazer, enfim, aquilo que a Marina estava falando, de fazer com que as nossas coisas passem a ser indexadas nesse tipo de base. Vale muito entrar em contato com a Overton, eles têm lá, não vou entrar aqui, mas se mexer lá, tem um espaço para você dar sugestão. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu falo isso porque eu já dei muita sugestão, então eu já conheço o Vitor. Mas, claro, que vai passar por um filtro interno da Overton. Então, teve sugestão que o grupo de pesquisa já deu, e ele falou, o pessoal achou que gera muito trabalho e tal, tem que fazer uma curadoria muito grande. Eu fiquei surpreso com o Diário Oficial, porque o Diário Oficial é basicamente tudo. Então, sei lá, licitação, resultado de processo seletivo. Isso é um documento de política que talvez seja interessante aqui, porque não vai mencionar pesquisa, não tem uma... Então, mas no diário também ao mesmo tempo tem documentos que podem estar... Exatamente. Então, assim, é uma coisa da empresa mesmo, a gente não tem o que fazer, deles fazerem esse trabalho de curadoria, de indexação, tá? Eu, particularmente, acho muito difícil que a gente consiga encontrar exatamente, assim, que a gente quer do centro desse sentido, assim, sei lá. Eu acho que caminhos mais interessantes, por exemplo, talvez eu minha lista de nomes dos pesquisadores dos centros, colocar lá e ver as políticas públicas que estão sendo mencionadas, sabe? É um caminho legal para achar dado. Até pesquisei, estava pesquisando lá com o professor Zé Mário, que coordena o centro onde eu estou, e achei 3 documentos de política, um era no Brasil e 2 fora do Brasil. Porque às vezes a gente acha resultado que nem imagina. Sei lá, nossa, tem pesquisador aqui do centro que foi mencionado lá no governo do Canadá, né? Então, assim, isso vai encontrar, porque entra na questão de cobertura mesmo, tá, gente? Documento de política, imaginem
não dá nem para a gente estimar a quantidade existente, né? E é por isso que eu convidei vocês a pensar no objetivo da busca. Porque se eu estou interessado realmente em ver o impacto da pesquisa do centro, talvez eu tenha que traçar caminhos diferentes e não simplesmente buscar pelo tema, de forma geral. Porque daí vai aparecer muita coisa de muito país e aí é difícil, pode ser que a gente ache, né? Mas eu acho que a ideia é testar, tá? Bom dia, eu sou a Gabriela, responsável por gestão executiva do CEPER. A gente trabalha com a parte de energia, principalmente petróleo, transição energética e as novas energias. E daí eu li as orientações antes e eu fiz um levantamento das publicações com os DOIs. Obrigada. Eu fiz o levantamento das publicações com os DOIs e daí eu só fiquei com uma dúvida, na verdade duas dúvidas. Ele não puxa patentes, né? Isso para você acha bom ou tem alguma relação com política pública? Porque para mim eu acho que deveria. Ele foca muito em política pública, então ele não vai puxar patente mesmo. Aí patente seriam outras bases mesmo. Não, sim, né? não vou puxar. Quando você não consegue fazer a busca da política pública através de patente, como que você faz através de artigo científico? Não, é diferente. É uma base bem focada nesses mecanismos aqui e documento de política mesmo. Então, a patente ela vai realmente... Você pode até encontrar documento de política sobre ou que possa... que depende muito do documento de política, mas para rastrear a patente, o alvo não vai fazer isso diretamente. Daí, quando você citou que você tinha feito as avaliações com os artigos da FAPESP, quais seriam os impactos da FAPESP nas políticas públicas, me desculpa se eu entendi errado ou se eu ouvi errado. Você tinha falado que tinha aproximadamente uns 1.000 documentos, e você ia de poucos em poucos, ou você colocou tudo? Não, falar a gente foi um grupo, né? Não foi eu sozinho. A gente pegou uma lista de DOIs, né? 100.000 artigos, que é programa de financiamento de FAPESP. Então a gente já tinha uma planilha lá que a gente organizou, que é o financiamento, os artigos que esse financiamento gerou. E a gente colocou na Over nessa lista. É que daí tem uma limitação na lista, né? De quantidade. Então a gente teve que ir por partes. Não me lembro exatamente o número por vez. E a gente foi, sei lá, 20.000, de 20.000, baixamos os dados e aí fizemos as análises. Então, daqueles 100.000 artigos, encontramos 3.000 mencionados em documentos de política. Então, cai bastante. Essa é mais ou menos a taxa, tá? Das pesquisas que estão utilizando a Over. Então, sei lá, o pessoal está testando colocar 300.000 artigos. O pessoal da literatura está testando colocar 300.000 artigos. Normalmente você vai achar ali uns 5, 4% de artigos mencionados em documentos de política. Porque assim, não é um fluxo, né? Um artigo vai ser mencionado em política pública, não é uma coisa assim. A gente sabe que acontece muito, mas de certa forma até uma coisa rara de se ver, né? Então vai ter uma queda bastante grande. Eu senti isso, porque quando você falou assim, testa, eu peguei justamente esses dois para testar. Eu desci aproximadamente 1.200 DOIs e agora gerou 9 documentos. Tá na linha, tá na média. Isso mesmo. E é por isso que alguém tomou aqui. Você. Não, desculpa. Obrigada, isso que você falou de ter 5% mais ou menos recitado em documentos de políticas. Você tem alguma referência? Porque isso é interessante para a gente, a gente está fazendo, por exemplo, uma revisão sistemática lá no centro sobre os temas específicos que a gente estuda. E aqui acabou de aparecer que 25% dos DOIs que apareceram no nosso estudo estão sendo citados em política. É uma quantidade grande. Eu gostaria de ter essa referência desses 5%, 6% aí, para poder pensar se isso é grande, se é pequeno. Eu vou, aquele matéria de preparação, tem um artigo que a gente publicou, esse estudo da FAPESP. Lá a gente traz esses estudos. Se você der uma olhada lá,
você vai achar. Lá nos resultados, quando a gente está debatendo, a gente traz essa informação e aí você consegue ver lá. É só entrar lá, o artigo está lá. Acho que é a forma mais fácil. Eu até ia mostrar aqui, mas a forma mais fácil é... Obrigada. Então, e aí, por isso que eu falei, que é muito interessante saber o objetivo da busca. Então, eu mesmo estava testando lá, não sei se vai aparecer aqui, né? Não salvei. A gente já entrou nessa parte aqui, então, pessoal, vai cobrir aqui a parte... foi, tá. Acho que eles já estão me aplicando, né, gente? Então, já vamos entrar aí. E é isso mesmo. Aqui, ó. Eu tentei colocar algumas palavras-chave relacionadas ao centro onde eu estou alocado, né? Que essa questão da sinalização de um avatar para linguagem de sinais, enfim, eu montei aqui uma busca. De fato, eu achei 3 documentos, eu achei pouco. Só que, por exemplo, um dos documentos que eu achei, ele é um documento da Holanda, não sei que organização é essa, está em holandês. Ele é governamental, uma organização governamental da Holanda, que é justamente que ele está aqui, não sei o que ele faz aqui, mas eu vou entrar. Então, quando a gente entra no documento, eu acho aqui o link, aí, às vezes, esse link não está... desculpa. Eu estou falando aqui. Se puder projetar a tela, desculpa, gente. Eu vou voltar aqui. Eu entrei e fui para palavra-chave, estou fazendo isso agora, esse exercício com vocês, porque eu queria ver qual que foi o meu objetivo quando eu busquei. Eu queria identificar documentos de política sobre o tema, na linha, porque eu queria saber mais ou menos o panorama e ver se tinha documento de política sobre o objeto do centro. Tá? Eu achei 3, não é muito, mas de novo, entra a questão de refinar, que a busca, eu posso ampliar ela, enfim, aqui foi rapidinho. Mas eu achei um documento extremamente alinhado e interessante para o centro, tá? Que é justamente essa discussão de uma sinalização de língua de sinais automatizada. Então, eu posso entrar aqui e eu posso ver esse texto, e aí alguns deles não vão estar abertos, o que aconteceu com a colega, desculpa, não perguntei seu nome, mas alguns deles vocês podem não ter acesso, né? Mas alguns deles você pode ter acesso. Em regra, a maioria eles são abertos, né? Então, eu posso usar a Overton nesse caso, simplesmente para fazer uma prospecção de documentos de política, que é o meu interesse aqui, que estão falando sobre o tema do meu centro. Então, eu posso lá falar com o professor Zemário, falar, Zemário, na Holanda eles estão pensando, teve tal coisa, pode ser útil para o centro. Mas aqui esse caminho que eu fiz já não vai dar para ver a questão do impacto da pesquisa, porque é pouco documento, quer dizer, se eu clicar aqui já não vai ter como, né? Mas eu poderia fazer esse exercício de levantar as publicações dos pesquisadores do centro, colocar aqui, ver que política pública, se eu quisesse ver um pouco mais essa linha de tentar identificar o impacto das pesquisas pela ONU, né? Ou eu poderia usar o nome, né? Então eu posso fazer uma lista de nomes, colocar lá, ver o que dá. Então, assim, eu acho que é muito de tentar e errar. Por isso que eu tenho bastante busca aqui tem muita coisa aqui que eu vou tentando, vou refinando, e é por isso que é importante ter em mente o que eu quero com a Overton. Porque se eu digitar lá X, um tema, que nem ela falou de internet das coisas, vai aparecer muita coisa, tá? Mas, de repente, isso é útil para o centro, porque daí você pode investigar as pesquisas a nível global sobre isso, como que a distribuição delas é impacto de política. Pode ser útil para o centro, porque, de repente, o centro está em diálogo com uma universidade lá fora que está sendo bem citado, né? Então, assim, o uso que a gente pode dar, ela pode ser muito criativo, tá? Pode ser muito diverso. Então, no caso aqui, não dei uma olhada, né? Mas esse documento, vou até dar uma olhada, vou até falar com o professor Zé Mário, que ele pode ter gente aqui que ele conheça, um trabalho que ele já conhece, que ele pode entrar em contato. Quer dizer, eu posso usar o Overton para fornecer essa informação estratégica, sei lá, apresentar para o pessoal do centro, até porque a gente tem que fazer pesquisa, né? A gente
Enfim, é um bom resultado também. Para realmente ver o impacto da produção acadêmica, aí eu acho que, pensando a nível de centro, daí tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque, de novo, esbarra essa questão de cobertura, melhor estratégia é buscar artigo, nome, aí a gente tem que pensar, né? A gente consegue por organização também, mas aí poderia buscar por Unicamp, se a gente vê o Unicamp aqui, talvez dê para rastrear pessoas do centro, tá? Então daí para ver os documentos de política que eles estão influenciando, e assim vai. Eu vou fazer um exercício, porque eu não gostaria de pôr o nome de alguém aqui, porque aqui a pessoa não gosta, né, de docente, tá? Então eu evitei de fazer isso. Mas eu testei lá, com o nome de alguns pesquisadores do centro, eu achei 6 documentos de política. Então, de repente, esses 6 já são uma métrica de que o pessoal do centro está influenciando, através desse mecanismo, alguma política pública. Tá? Não falei com o Maíldo, não falei com a Mariana, mas esse assunto, como eu mostrei nos slides, ele é muito amplo. Então, de repente, o estudo quali seria necessário. Né? Então, de repente, a gente sabe que o bio está influenciando muito políticas públicas e a gente não encontrou aqui. Um estudo mais quali, talvez aí possa envolver entrevista, possa envolver uma aplicação de questionário, enfim, outras pesquisas, né, para poder ver esse impacto. Utilizando a base, a gente tem essas limitações, esses mecanismos, e aí, assim, na minha experiência prática, depende realmente muito do que a gente quer. Então, como eu disse, a pessoal do mestrado lá do Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da FCA, eles estavam montando o relatório da CAPES, e eles queriam usar a UR. Então, qual foi a estratégia? Reunimos os nomes, colocamos aqui, e pelos nomes a gente encontrou coisa legal. Pelos DOIs a gente não tinha tudo, aí teve esse problema de ter tanto rebatimento aqui, né? Então a gente optou por utilizar os nomes, tá? E deu certo, deu um resultado legal lá. Então, acho que varia muito do objetivo e do que a gente quer fazer com essa informação para pensar na busca. Bom, a gente está a medir 10, eu não sei, se puder voltar na... Aqui é uma boa prática, testar diferentes mecanismos de busca alinhado com o objetivo para encontrarmos o que a gente quer encontrar, ou enfim, ou se não encontrar nada, paciência, né? Como a base tem a limitação dela. Aqui é o que a gente já está debatendo. Gente, eu vou combinar com vocês, porque a gente já passou um pouquinho. Vocês querem continuar mais um tempo? A gente finaliza? Deu para dar uma explorada? O que vocês acham? Eu vou precisar sair, porque eu tenho médico daqui a pouco. Tudo bem? Desculpa. Então, a minha sugestão a gente encerra por hoje, né? Aí eu fico disponível, se vocês quiserem entrar em contato comigo, essa questão da UR, enfim, tem mais gente que está trabalhando no campo. E aí a gente encerra, agradeço muito a participação, eu estou feliz, né, pelo convite novamente, e a gente vai se falando. Obrigado, gente. E também qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao programa, em geral, pode escrever para o jovem, escreve para mim, a gente responde rapidinho, eu acho. Se a gente não responder rapidinho porque a gente não viu, deu algum problema, escreve de novo, mas a gente tenta realmente ser o mais acessível possível, porque a professora Marília falou, a gente entende a função e a importância de vocês nessa ideia nova, né? Obrigada, Evandro. Bom almoço. Obrigada.